nossa, cada um aqui pertence a uma família. Se nós quisermos que nossas famílias, a nossa família, dê certo, que ela modifique, que ela dê uma melhorada, que ela dê uma guinada, eu quero dizer a vocês, a mim, que tem que começar por cada um de nós. Entendeu? Você que é jovem, está achando que seu pai talvez está te perturbando muito, você tem que também dar uma guinada na sua vida, tentar mudar seu relacionamento, está entendendo os cuidados dele, outras coisas, linguajar, uma outra história, que eles têm uma outra visão. Os pais também têm que se modernizar um pouco, entender que os filhos também estão com outro mundo, tem que cuidar deles, tem que entender as mudanças que ocorrem. Então, queridos, o que eu tenho a dizer nesse meio da família, não sou eu que vou pregar domingo, é o pastor Jonas, eu sou um privilégio para vocês, que comece a cada um de nós. Aquela mudança que a gente tanto deseja para as nossas famílias, tem que começar em cada um de nós. Aquela história, né? O coração que a gente quer ver quebrantado tem que partir do nosso próprio coração, porque aí sim, a partir de nós, das nossas ações, das nossas emoções, da nossa mudança de relacionamento, as coisas do nosso redor, elas vão ficar muito melhores. Creio. Então, vamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo não é esperar, o primeiro passo é agir. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. E tudo muda quando seguimos a Jesus. Interessante, né? Isso até é bom com um gancho para mim. O tema de hoje é tudo muda quando seguimos a Jesus. Vocês acreditam nisso? Minha vida mudou um bocado, creio que a vida de vocês também mudou. Segura aí, ainda não é agora. E tudo muda mesmo, né? Eu creio que hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade, a gente pensa que, por exemplo, uma pessoa que a gente conhece é difícil de ser atingido pelo Senhor Jesus. Certamente vocês vão lembrar de alguém, não, essa pessoa é inacessível. Ou às vezes se passa conosco mesmo, a gente acha que por alguma razão a gente não iria dar certo, talvez tenha gente que já passou por isso, ou talvez tenha gente aqui nesse momento que se acha difícil de entender esse amor do Senhor que realmente chega em nossas vidas, chega em nossos corações, ou que se acham difíceis de se sentir imperdoados. Eu até para iniciar aqui, eu lembrei de duas situações interessantes. A primeira foi até hoje pela manhã. Eu sei que as coisas acontecem, a gente tem que ter sabedoria e pedir a Deus para que isso seja, enriqueça a mensagem do Senhor e Ele faz com que isso aconteça. Hoje eu estava caminhando com o meu cachorro, já falei para vocês, fiz a grande maioria isso, sempre caminho com o cachorro, e andando lá, tinha um senhor, aí estava batendo papo com ele iniciou um papo lá e tal, a gente estava se despedindo, um papo muito gostoso, ele morava lá perto de casa e tal, aí ele falou assim, bom, qual é o seu nome? A gente vai se ver. Eu falei, meu nome, falei, o seu nome? Qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Neves. Falei, não, Neves deve ser o seu sobrenome, não é isso? Ele falou assim, é verdade, ele se deu conta, é verdade. O meu nome é Neves porque eu fui da Marinha há muitos anos, você que é militar aqui, acontece isso, né? E isso é uma coisa que me deixou até impressionado. E quando ele chegou na Marinha, aí vai lá e faz aquelas coisas todas, e isso de tudo, aí fala assim, qual é o seu nome? Aí ele falou assim, sei lá, Eduardo Neves das Graças. Aí ele falou assim, com aquela ênfase assim, o seu nome agora vai ser Neves. Neves agora e acabou. Ele falou assim, isso ficou definitivo, eu achei engraçado dele, ele falou assim, e isso ficou até hoje. Isso me marcou de uma tal forma que eu, quando vou me apresentar, eu digo que eu sou Neves. Lógico que ele é, mas ele tem um nome. É importante a gente perceber isso. A gente coloca um sobrenome assim, porque tem uma história ali. Eu falei, mas isso tem coisas boas e coisas ruins. Né? Coisas boas é porque você sabe que você tem referencial e a gente tem um nome no céu, até a mensagem de hoje. Mas às vezes isso fica marcado negativamente, no sentido de você achar que te marcaram com alguma coisa, né? Te marcaram aí com alguma palavra, te marcaram com algum nome que parece que ele caminha junto contigo. Isso muda quando a gente segue a Jesus. Outra coisa também que estou falando aí nessa caminhada em seguir a Jesus é a questão do perdão. Tem pessoas que, no início da minha vida aí com o Senhor,
me colocaram para fazer um discipulado com o sujeito. Acho que eu já até comentei isso aqui. E ele é um camarada muito inteligente e tal. Foi legal, foi uma experiência muito boa para mim. Só que eu tive assim uma situação com ele que ele não se perdoava. Eu não conseguia entender muito bem isso. Ele sabia quem era Jesus. Jesus fazia sentido na vida dele. Ele reconhecia tudo isso, entendia isso, fazia sentido para ele a história, mas ele não se sentia perdoado, ele tinha dificuldade de aceitar o perdão do Senhor, ele não se achava que ele era alvo e merecedor daquele perdão do Senhor. Será que nós já passamos por isso? Será que isso, de uma certa forma, também não nos atinge? Será que a gente conhece ou também se acha e por tudo isso aí a gente fica meio que distante dessa caminhada com o Senhor, de ser alvo do amor dele, de ter aquele segue a gente seguir? E a mensagem do tema de hoje é esse. Manda um slide lá. Transformação radical. Ela tem o outro, o slide seguinte, que é Mateus 9, de 9 a 13. Segue. Mateus, tem um texto aí, Deus? Tem aí? Se puder colocar, eu deixo até ler junto. Transformação radical. Isso foi o que ocorreu com Mateus, depois aí a gente vai falar um pouquinho sobre Mateus, quem foi esse personagem, como é que ele conheceu o Senhor Jesus. Vamos ler juntos, já acharam? Olha lá, Jesus estava numa determinada situação, num determinado contexto, de repente ele está caminhando, e assim era com o Senhor Jesus, era caminhando e curando, caminhando e salvando vidas, caminhando e mostrando através dos exemplos o reino dos céus. E Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria ou coletoria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: o que come o vosso mestre, os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. É muito rico esse texto. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É lindo, né? Vamos orar? Ó Senhor Deus, transformação radical, e é tão boa quando nós temos um encontro genuíno contigo, Senhor. Só sabe quem isso faz sentido, quem realmente desfrutou disso, Pai. O meu desejo, mais do que isso, é o teu desejo, é ter esses encontros tão significativos com os teus queridos, com aqueles adoradores que o Senhor busca, Pai. E aqui, certamente, há muitos deles, diria até uma unanimidade deles, até porque eles vieram atraídos pelo teu amor. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui porque não tinha absolutamente nada para fazer. Ninguém está aqui porque o outro precisa não ser, porque o Senhor atraiu. Atraiu com teu carinho único, singular. Atraiu com teu amor, que se renova a cada manhã. Ô meu Pai, faz com que eu e meus irmãos aqui nós possamos ter uma noção exata disso. O que significa esse teu vinde, esse teu convite que se faz a cada dia, incansavelmente por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, filho.